Vamos a conflito de interesses? Vai ter de ser. Mas antes, maestro, daqui. Como é que tu estás? Bem disposto? Vamos a isto, vá. Mete a música. Ah, sim. Música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Desmancha prazeres. André Charles Stander nasceu em 1946 na África do Sul, numa família onde a autoridade não era apenas um conceito, era praticamente um membro da família, que andava ali a abraçá-los. O pai era major-general do sistema prisional, um homem rígido, disciplinado e com expectativas tão altas que com toda a certeza o despertador lá em casa tinha medo de não acordar todos, senão ainda levava uma palmada. O jovem André cresceu a ouvir que devia seguir uma carreira na polícia. Então o que ele acabou por fazer? Seguiu. Entrou na academia, destacou-se, terminou no topo da turma e parecia destinado a ser o orgulho da corporação e já agora o orgulho do pai. Só que por dentro algo não encaixava. Talvez fosse o tédio, a rebeldia ou simplesmente uma vontade profunda de fazer algo que o pai nunca aprovaria. Seja como for, o André começou a olhar para os institutos bancários com um interesse que não era propriamente profissional para a área dele. Já como capitão da polícia, com uma reputação sólida e responsabilidades importantes, decidiu que a sua vida precisava de emoção. E como qualquer pessoa sensata faria, não é? Resolveu começar a assaltar bancos. Mas não de qualquer maneira, atenção, estamos a falar de uma pessoa profissional, uma pessoa com ética. Ele assaltava os bancos na hora do almoço. Portanto, primeiro o trabalho e o divertimento em horas vagas, ok? Não estamos a falar aqui de um bandido, estamos a falar de uma pessoa com ética. E após os assaltos, ele voltava ao escritório com a mesma tranquilidade de quem tinha ido ao supermercado e vinha. Até aí tudo espetacular. Imaginem só ele a pensar: bem, tenho uma reunião às 3, depois tenho um interrogatório para fazer, mas antes disso deixa cá ver as horas. Bem, ainda dá tempo para ir buscar uns trocos ao Standard Bank. E dava mesmo. Ele mudava de roupa, entrava no banco, fazia o assalto com uma calma invejável e regressava ao posto de comando para participar nas investigações dos próprios crimes. Fazia trabalho para ter trabalho. Deve ter sido a única pessoa na história que podia dizer: eu conheço bem este caso, e estar a dizer a verdade ao mesmo tempo. Das duas maneiras. Durante 3 anos, entre 1977 e 1980, ele viveu esta vida dupla com uma confiança tal que até os colegas mais atentos ficaram completamente enganados. Mas como sempre acontece quando alguém tenta ser um funcionário exemplar e criminoso profissional ao mesmo tempo, um dia a coisa correu mal. Ele foi apanhado, julgado e condenado a 75 anos de prisão. O pai, que sempre quis que ele tivesse um grande nome na polícia, deve ter pensado: bem, não era bem isto que eu tinha em mente, mas serve. Só que a história não acaba aqui, meus amigos, senão não tinha trazido aqui para este episódio. Quando ele estava na prisão de Zonderwater, o André conheceu 2 homens que partilhavam o mesmo talento para decisões questionáveis, o Alan Hale e o Patrick Lee McCall, e juntos decidiram que ficar presos era aborrecido. Portanto, uma bela conclusão. Por isso, durante um trabalho externo, que eles estavam autorizados, dominaram os guardas e fugiram. E assim nasceu a famosa Santander Gang, nome esse que lhes foi dado mais tarde por serem um grupo de gnus. A partir daí, a coisa ganhou proporções sublimes. Os 3 começaram a assaltar bancos com grande eficiência. Entravam, limpavam, saíam e ainda tinham tempo para comprar carros de luxo e casas novas. Portanto, pessoas com classe. Tornaram-se celebridades criminosas, quase uma boys band do crime, mas com menos música e mais notas de 100, ou de 500, ou o que seja. A festa acabou quando o McCall morreu numa troca de tiros e o André percebeu que a África do Sul já tinha sido um bom lugar para morar, mas agora já não era tão acolhedor como era para pessoas com o seu currículo, e fugiu para os Estados Unidos com documentos falsos. Instalou-se em Fort Lauderdale, comprou um carro, um apartamento e tentou viver discretamente.
Mas a descrição não era o seu forte e acabou por ser reconhecido por causa de uma reportagem e a polícia americana começou a segui-lo. A história termina em 1984, quando um agente o abordou e houve uma luta, uma arma disparou e o André morreu na entrada do prédio. Um fim abrupto para uma vida que parecia escrita para ter tudo menos de aborrecimento. A história de André Stander deixa-nos a pensar na estranha capacidade humana para complicar o que já estava a correr bem. Ele tinha uma carreira, tinha um estatuto, tinha tudo para levar uma vida tranquila, mas decidiu que o mundo precisava de lei, de um polícia que investigasse os próprios assaltos. E de certa forma, ele deu ao planeta uma das histórias mais improváveis e fascinantes do século passado. E a lição que tiramos, meus caros? Nunca subestimes alguém que consegue assaltar um banco e ainda consegue chegar a horas ao trabalho. Afinal, pode ser um gnuzinho que está introduzido no vosso meio. Gnuzinho ou gnu? Há com cada um, pá. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto.